Quero cumprimentar nessa parte do programa Maria Corina Machado, líder política na Venezuela. Maria Corina, seja bem-vinda. Obrigado por nos atender, como sempre. Um prazer. Obrigada a você. Maria Corina, não posso começar de outra forma, principalmente depois de ver a matéria que acabamos de assistir e as imagens que acabamos de ver, quando estão atribuindo a alguns personagens da oposição que decidiram participar desse evento eleitoral, entre aspas, no domingo, dia 25. Como é possível apertar a mão daqueles que roubaram o resultado de 28 de julho? É possível sorrir para Elvis Amoroso, a quem ainda os venezuelanos e outros governos democráticos do mundo estão pedindo as atas que ele nunca quis mostrar? E Dânia, a resposta para essas suas perguntas foi dada pelo povo da Venezuela no domingo 25 de maio com... Eu acredito que um dos maiores e mais contundentes atos de desobediência cívica que já houve na história da Venezuela. E nós, venezuelanos, aprendemos e entendemos muito bem a natureza do regime que estamos enfrentando, os métodos que utiliza, o quão cruel e vil pode ser. E foi isso que aconteceu no domingo. Foi uma ratificação do mandato de 28 de julho, e uma reivindicação do voto que escolhe, do voto que expressa a soberania popular. Estou tão orgulhosa e admirada, não vou dizer que estou surpresa, porque não estou, pois eu realmente confio no povo da Venezuela. E ver que mais de 85% do país simplesmente disse não à mentira e à imposição, com todos os riscos que isso implica, porque, como você bem sabe, o regime tem perseguido, ameaçado os funcionários públicos, tirando o emprego, tirando o bônus, tirando a cesta básica, dizendo que você tinha que ir porque sim, e as pessoas disseram não como um ato consciente de desobediência e para demonstrar que o poder não está com o regime, mas sim com o povo. É algo muito poderoso e eu acredito que demos uma derrota monumental a essa tirania, uma atrás da outra, porque eles continuam cometendo erros. No entanto, o setor da oposição que decidiu participar desse evento de domingo, dentro deste setor, há quem diga que nós, venezuelanos, vamos pagar caro pela abstenção, que a responsável pela abstenção é Maria Corina Machado, enquanto outros, dentro desse mesmo setor, dizem que isso é te dar muito poder. Mas, na verdade, me importa muito pouco o que eles pensam. Eu acho que isso serviu simplesmente para finalmente esclarecer e depurar quem realmente está comprometido com o 28 de julho e com a saída do regime do poder. Há alguns que simplesmente, por razões que não vou enumerar e muito menos julgar, cada um com sua consciência e com a história que julgará. E o povo que já julgou saberá por que convalidam uma manobra e uma farsa dessa maneira. Será que pensam que não é possível, ou estão cansados, ou têm medo, ou são ameaçados? Tudo isso pode ser. Mas o importante é que o povo falou, e falou claríssimo, duro e firme. E eu acho que esta, insisto, é uma derrota que o próprio regime se autoinfligiu, porque foram eles que buscaram isso. Acreditaram que o povo ia virar a página ou sucumbir à desmoralização, à desmotivação que outros também promovem ao se unirem à farsa e à manobra do regime. Mas eu acho que eles ficaram completamente expostos, tanto dentro quanto fora do país, e isso saiu muito mal para eles. Isso saiu o tiro pela culatra, o regime está diante ou seja, encurralado. E por isso eu dizia no domingo que isso era 4-0, porque primeiro vieram as primárias cidadãs, quando eles não previram, quando nos subestimaram, zombaram de nós e mais de 3 milhões de venezuelanos saíram para votar. Depois vieram as eleições presidenciais, onde zombaram de nós, onde armaram uma fraude monumental e não perceberam como estávamos criando essa legião de mais de 1 milhão de pessoas para demonstrar nossa vitória. Depois veio nada mais, nada menos do que a Operação Guacamaia, que demonstrou a enorme vulnerabilidade do aparato repressivo. Conseguimos essa operação de resgate histórica, épica,
dos nossos companheiros reféns na Embaixada Argentina. E agora veio o dia 25 de maio. Por isso eu digo que estamos 4-0. Tem sido golpe após golpe, derrota para o regime e vitória para o povo da Venezuela. 4-0, mas eles continuam no poder. O que dizemos para as pessoas quando nos perguntam? Maria Corina diz 4-0, mas Maduro continua no poder? Bom, evidentemente, porque é um sistema criminoso, e eu acho que ninguém a essa altura quer... Você pode pensar que isso era simples. Aqui houve uma estratégia robusta, muito bem pensada, que fomos executando passo a passo e fomos tirando os pilares que sustentavam essa tirania e que há 1 ano e meio parecia absolutamente invulnerável. Nós tiramos as pessoas, tiramos a legitimidade, tiramos o apoio internacional. O mundo está tirando e fechando seus recursos com os quais eles financiam a repressão. E também tiramos deles, agora, essa percepção de que estão unidos, fortes e apoiados em sua estratégia de terror e intimidação ao país. Então, veja, todos sabemos que é muito complexo e perigoso enfrentar uma tirania desse tipo, porque eles usaram armas, cometeram, como diz a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, terrorismo de Estado. É preciso entender isso, né? O que existe hoje na Venezuela é terrorismo de Estado. Não é simples. Isso não é apenas mais uma ditadura. Por isso, é preciso ser muito inteligente e cada passo que for dado deve ser cuidadosamente pensado e passar por um filtro. Isso ajuda a acelerar a saída definitiva de Maduro, ou isso estabiliza ou dá a ele... ou limpa a sua imagem. E por isso essa decisão do domingo era tão importante. E aqueles que dizem que os venezuelanos agora perderam a confiança no voto, muito pelo contrário. Os venezuelanos queremos reivindicar o voto como fizemos em 28 de julho. Não é isso, porque aqui isso não é uma eleição, assim como também não se pode chamar de abstenção, foi desobediência. Não é a mesma coisa? Foi preciso muita coragem para dizer não, e não abaixar a cabeça para o regime, porque todo mundo sabia que aqui não importava quantas pessoas votassem ou como votassem. Esses resultados já tinham sido negociados antes, ou pior ainda depois, porque depois ficam os resultados globais, já que até agora não apresentaram nenhuma ata, nenhum número sequer. Então, começam a mudar os resultados ex post. Isso é o cúmulo do descaramento e por isso já ninguém acredita neles, absolutamente ninguém. Os de um lado e do outro, que no final acabam sendo do mesmo lado. Agora, Maria Corina, o que vem agora? Ou seja, quais são os próximos passos a seguir? Você chamou a desobediência, como você aponta, você chamou para esvaziar as ruas e as ruas se esvaziaram. Houve uma linha de ação. As pessoas gostam que lhes digam mais ou menos o que fazer ou por onde ir. O que vem agora? Olha, as pessoas sabem o que tem que fazer e eu sou muito respeitosa quanto a isso. Aqui ninguém age como um cordeiro seguindo o que lhe mandam. E as pessoas, hoje todos os venezuelanos sabemos que o que está em jogo é a nossa vida. É a possibilidade de termos nossas famílias unidas, nossos filhos de volta. Transformar esse horror que é a Venezuela hoje, onde nossas crianças vão à escola apenas 2 dias por semana e sofrem danos. Onde um professor ganha menos de $1 por dia. Ou seja, isso é um horror, onde nossos jovens sentem que não tem futuro na Venezuela, onde já temos 6 meses com uma inflação de mais de 3 dígitos e não podem culpar ninguém. É que eles roubaram tudo. É que lhes interessa que as pessoas passem fome, porque é uma forma de submeter a sociedade. Então, as pessoas estão muito conscientes de que nada vai se resolver aqui até que esse regime saia do poder. Além disso, isso não é estabilizável, não é mesmo. Não há como eles conseguirem remendar e normalizar financeiramente, economicamente, socialmente, nem militarmente na Venezuela. Isso já não é possível porque, além disso, a comunidade internacional e, fundamentalmente, o governo dos Estados Unidos deixaram claro: trata-se de uma estrutura criminosa. Maduro é o chefe de uma estrutura criminosa que, além disso, hoje opera de ponta a ponta neste continente. E aí está a prova para aqueles que ainda têm dificuldade em dizer isso.
E a prova é o próprio governo do Chile, de Gabriel Boric, que levou evidências ao Tribunal Penal Internacional, mostrando como indivíduos do alto escalão do regime de Maduro são responsáveis por um assassinato em Santiago do Chile, executado por membros do Trem de Aragua. Então, aqui já não há mais dúvida. Portanto, quando você tem essa clareza da comunidade internacional que diz, além disso, não vamos permitir que continuem recebendo dinheiro para perseguir, oprimir o povo, para financiar sua estrutura repressiva, para injetar dinheiro em um sistema de propaganda que busca semear mentiras e terror, não vamos permitir isso, não apenas pelos venezuelanos, mas por todos os latino-americanos e também pela própria segurança dos Estados Unidos e do hemisfério ocidental. Isso é outro nível. Eu não sei se todo mundo entende que estamos em um ponto ao qual nunca havíamos chegado antes, onde todos os vetores estão alinhados na mesma direção a favor da transição para a democracia, e que aqueles poucos que ainda restam ao regime e que apoiavam Maduro começam a dizer: espera aí, eu não quero afundar. Como um grande navio que naufraga, e então eles começam a considerar cuidadosamente como poderiam sobreviver nessa situação, tirando o apoio a Maduro. Isso já está acontecendo enquanto você e eu estamos conversando. Já que você mencionou a retirada de financiamento, vamos falar sobre a Chevron e o anúncio do Departamento de Estado de que, às 11h59 da noite de hoje, essa licença termina porque os Estados Unidos não querem que entre mais dinheiro para financiar o regime da Venezuela. O Departamento de Estado ratificou hoje uma importante decisão do presidente Donald Trump, que deu instruções claras, de forma enfática e diretas ao secretário de Estado, Marco Rubio, no sentido de que não poderia continuar entrando dinheiro de operações petrolíferas autorizadas para que o regime de Maduro usasse esses recursos financeiros contra o povo da Venezuela. Porque todo mundo sabe para onde vai esse dinheiro. Esse dinheiro não vai para escolas, não vai para pagar professores, enfermeiras, trabalhadores ou hospitais, para nos submeter ao terror. E disseram, chega disso. E não só isso. O presidente Trump lembrou que Nicolás Maduro havia assinado um acordo em outubro de 2023, comprometendo-se a realizar eleições livres e justas e a respeitar os resultados. E que, em troca disso, foram concedidas as licenças. Quem violou o acordo? Quem é o responsável? Uma pessoa, Nicolás Maduro, ele pode espernear, chorar. Todo mundo sabe que a responsabilidade por essas sanções é dele, porque assinou um acordo e o violou. Então, hoje, estamos diante dessa realidade. Há um regime criminoso que depende de dinheiro ilícito que usa para reprimir. Quando esse dinheiro começa a diminuir e parar de entrar, essa estrutura começa a se fragmentar e se criam todos os confrontos que hoje já estão acontecendo. Mas, além disso, o presidente Trump foi ainda mais longe e, recentemente, em uma entrevista, na Fox News em espanhol, diziam que as sanções secundárias vão ser aplicadas. Isso significa que aqueles países que pensarem em violar essas sanções, ignorar as sanções, também seriam alvo de outra sanção, neste caso, de uma tarifa de 25% sobre suas exportações para os Estados Unidos. Você me dirá, neste momento, quais países estariam interessados em desafiar o governo dos Estados Unidos diante da situação em que eles se encontram? Quando se observa quais eram os regimes que no passado apoiaram Maduro em seus momentos de dificuldade econômica ou política. Rússia, Síria, Irã, China, como estão hoje esses países? Sinceramente, alguém pode pensar que algum deles está em condições ou disposto a dar dinheiro para o Maduro roubar, porque ele não vai pagar. Então, eu acredito que estamos diante de uma situação absolutamente inédita, com um país unido, um país organizado, com uma liderança legitimada, com uma comunidade internacional clara,
e atuando a favor da democracia e do desmantelamento de um sistema criminoso, Maduro absolutamente isolado, sem dinheiro e com enormes fraturas em seu regime. Nunca estivemos em uma posição como a de hoje. Essa fratura que Maria Corina Machado menciona dentro do regime é o que permite, por exemplo, que tenha ocorrido a Operação Guacamaia, Operação Extração, mas da qual acredito que o regime ainda não se recuperou. Entre outras coisas. Entre outras coisas. É o que permite que no domingo as redes sociais tenham sido inundadas com fotos e vídeos. Havia pessoas que diziam: não vamos conseguir ter testemunhos porque vão sair perseguindo quem tirou uma foto, um vídeo. E houve alguns casos absolutamente isolados e minoritários. Além disso, tenho relatos de pessoas que me disseram que os próprios militares nos centros de votação diziam: tirem fotos, publiquem. Até milicianos. Porque eles também sofrem com o mesmo problema. Porque chegam em casa e a geladeira está vazia, a mãe reclama, o filho vai embora e a esposa diz: não dá para nada, poxa. E esses militares são os que lá em cima dizem aos seus superiores: e aí, realmente, já chega. E por que querem fazer parte de uma nova Venezuela? Porque sabem que com Maduro não há futuro. O que existe é um desfiladeiro, uma queda, um naufrágio. E nós abrimos os braços para eles e já disse isso aos funcionários públicos. Não acreditem quando tentarem assustá-los. Nós precisamos de vocês para fazer este país avançar, assim como precisamos dos policiais e dos militares honestos, que são a imensa maioria. São muito poucos os que estiveram envolvidos nesses crimes contra a humanidade, muito poucos os que estão envolvidos com o cartel do sóis e o tráfico de drogas. A imensa maioria são cidadãos militares de bem e precisamos deles para reconstruir a Venezuela. E como eu insisto, digo a vocês, imaginem o que isso vai significar. Transformar a Venezuela de centro do crime organizado das Américas para o centro energético das Américas. E digo isso às empresas petrolíferas, que agora vão deixá-las com uma operação mínima, o que me parece ótimo que seja uma operação mínima, porque precisamos delas ali, prontas. Assim que houver uma transição na Venezuela, comecem a investir, a produzir, e você vai ver que de algumas poucas centenas de milhares de barris, vamos passar a produzir na Venezuela milhões de barris de petróleo por dia. E haverá imensos investimentos, não só em petróleo, mas em gás, turismo, infraestrutura, agricultura, tecnologia, em todas as maravilhas que a Venezuela tem para oferecer aos venezuelanos e ao mundo. Maria Corina, as pessoas que saíram da embaixada, as 5 pessoas do seu comando, Magali Meda, Pedro Ruchurto, Omar Gonzalez, entre outros, vão ter funções específicas a partir de agora? Eles vão continuar com funções estratégicas, porque nunca deixaram de fazê-lo. Nem nos momentos em que não havia luz, água, comida, remédios, eles deixaram de trabalhar. Por isso te digo que, para mim, eles são meus heróis, os heróis da Venezuela, e uma grande inspiração. Mas, além disso, assim como essas 5 araras voaram, nós vamos libertar cada um dos nossos presos políticos. Mais de 70 nestes últimos dias, incluindo Juan Pablo Huanipa e Catalina Ramos, meus irmãos de alma. Mas vamos ter 30 milhões de araras voando livres na Venezuela. A repressão dos últimos dias merece um comentário à parte. Você mesmo disse, fala-se de mais de 70 pessoas. Você mencionou o Juan Pablo, o Huanipa. Mencionou também a pessoa da sua equipe que ontem foi sequestrada. O que isso nos deixa, Maria Corina, não é? E, acima de tudo, que mensagem isso nos deixa? Para eles que, no final, acabam levando a pior parte para seus familiares. Eles sabem e veem o que está acontecendo na Venezuela. Eles sabem o que cada um deles representa, não só para a Venezuela, mas para o mundo.
Eles sabem que não descansamos um instante, nem de dia nem de noite, que nos encarregamos de fazer com que o mundo inteiro saiba quem é cada um, com nome, sobrenome, com história, com rosto, com família, com filhos. Eles não são números, são heróis, como resistiram a cada dia. E a cada dia que passa com eles, firmes e com dignidade, é uma derrota para o regime que pensou em tê-los como vítimas subjugadas para assustar o país e, pelo contrário, eles se transformaram na dignidade viva, pura, ali presente. E essa é a razão para que não descansemos nenhum minuto, porque vamos libertar todos eles e eles vão sair fortalecidos, como saíram nossos 5 reféns da Embaixada da Argentina, cheios de energia para trabalhar dia e noite e colocar todo o seu talento. Ou seja, esses momentos e essas provas difíceis que a vida e Deus nos colocaram nesses anos de luta, sim, às vezes trazem muita impotência, muita dor, muita angústia, principalmente para os familiares. Mas no final isso fortalece ainda mais o espírito, sabe? E percebemos as coisas que somos capazes de enfrentar e superar por uma razão. E é por um amor profundo ao nosso país, à nossa família, aos nossos filhos e à liberdade. Porque só concebemos nossa vida na Venezuela e em liberdade. Foi exatamente isso que o irmão de Juan Pablo Bonipa me disse ontem, Andrés Bonipa, que entrevistei, que Juan Pablo nunca quis sair assim como você. E são os mesmos motivos, não é? Agora, há um custo emocional alto, Maria Corina. Saiu o seu pessoal da embaixada. Às vezes você também não sente vontade de sair? De Venezuela, jamais. Jamais. Para mim foi um grande alívio que eles pudessem sair. E eu fico mais tranquila, porque evidentemente eles estavam sendo usados como um mecanismo de pressão, de chantagem. Para mim, para a causa. Isso, mas você sabe que falei muito sobre isso com o Juan Pablo. Conversamos sobre isso muitas vezes, sabe? Somos muito bons amigos e ambos sabíamos que tínhamos que estar aqui. Muitas vezes a família dele pedia isso para ele, assim como pediram para mim e para a Mia. Mas enfim, os meus já não insistem mais, já entenderam que não. É que eu vou estar onde devo estar, onde posso ser mais útil para a causa e para os venezuelanos. Não tenho dúvida de que é aqui, com cada um deles. É Maria Corina Machado, líder da oposição na Venezuela. Sim, na Venezuela, porque é onde ela deve estar, como disse. Como sempre, Maria Corina, 1 milhão de agradecimentos. Te mando um grande abraço. Obrigada, Hildânia. Quero agradecer a todos, não só aos venezuelanos, mas também aos colombianos, argentinos, peruanos, americanos, mexicanos, centro-americanos. Você não imagina como tem sido esses dias de apoio, porque a causa venezuelana se tornou uma causa de todas as Américas. Porque acredito que há uma enorme consciência de que o futuro da democracia e da liberdade, não só da Colômbia, como já dissemos tantas vezes, e que é mais do que evidente, mas de toda a região, está sendo definido, lutado e construído hoje aqui em território venezuelano. Quando libertarmos a Venezuela e Maduro sair, porque ele vai sair muito antes do que a maioria imagina, você vai ver. Quando libertarmos a Venezuela, vamos libertar Cuba, vamos libertar a Nicarágua. É disso que se trata. Essa é a causa e, portanto, todos somos necessários e precisamos de vocês também. Então, muito obrigada. Obrigada novamente, Maria Corina. Obrigada a você pelo tempo e pelo espaço.